Boa tarde, pessoal. Eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Estamos começando aqui o segundo painel dessa 19ª edição do Tel Aviva Móvel, primeira edição online, em 16 anos de história desse evento. A gente teve na parte da manhã um painel com as operadoras móveis, falando um pouco sobre as suas parcerias, sobre a sua estratégia, a estratégia de cada uma em serviços digitais. E agora a gente tem um painel sobre a construção de base de usuários de aplicativos móveis e como fomentar o engajamento desses usuários. E temos aqui reunidos 5 feras, 5 especialistas nesse assunto. São o Eduardo Santos, diretor de conteúdo e serviços da Samsung, a Juliana Assunção, fundadora e CMO do Rank My App, o Léo Xavier, cofundador da Mori, o Marcos Imaizumi, diretor para a América Latina da Applift, e o Ricardo Feldman, diretor de vendas para a América Latina da Adjust. Tá? Como já é tradição aqui nos nossos eventos, eu vou conduzir esse painel com uma série de perguntas para os nossos painelistas, e quem quiser mandar pergunta também, tem um formulário na página de transmissão, onde você consegue enviar para mim essas perguntas. Nos 10, 15 minutos finais do painel, eu começo a fazer algumas perguntas da plateia, seleciono ali as que forem mais pertinentes para a nossa discussão. Tá? Bom, começando aqui o nosso painel, no começo da era dos smartphones e das lojas de aplicativos, todas as grandes empresas queriam ter um app, mesmo sem saber para quê. Era um hype, né, que eu acho que hoje meio que já passou. E, atualmente, na opinião de vocês, o que uma marca, uma grande empresa, deve levar em consideração antes de tomar a decisão de criar um novo aplicativo? Lembrando que as lojas de aplicativos têm aí milhões de títulos, né? Inclusive, se lança um app, você tem que ter, claro, toda uma estratégia de lançamento, senão ele fica invisível ali. Por que lançar um app hoje? Para que lançar um app? O que levar em consideração antes de tomar essa decisão de lançar um app? Queria começar fazendo essa pergunta para o Eduardo, da Samsung. Boa tarde, Eduardo. É só desmutar o seu microfone. Está mutado ainda. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia. Antes de mais nada, queria agradecer a participação aí, o evento, a oportunidade de a gente poder estar falando aqui. Basicamente, por que criar um app? Por que desenvolver um app? No meu ponto de vista, que a gente tem discutido um pouco com desenvolvedores, com empresas e tal, o principal é você entender qual que é a necessidade, o que o app vai resolver, que problema que ele vai resolver. Não é diferente de outro meio, não é diferente de outras iniciativas que tinham antes. Se você desenvolver um aplicativo, agora é um app, não muda muito o que você vai fazer. O que você tem que entender é o que esse app, o que essa solução vai trazer de benefício para o usuário. Se ela for bastante bem executada, tiver um propósito interessante, ele vai ser bem sucedido. O segundo ponto é você entender qual vai ser a estratégia de divulgação desse app. Como que ele vai ser divulgado? Como você vai comunicar o benefício que você pensou? Você imaginou uma coisa bem feita? E como que você vai divulgar isso? Eu já vi situações de apps fantásticos, maravilhosos, que não foram divulgados, ninguém entendia, ninguém sabia por que funcionava. Então não adianta. Então você tem que pensar de forma 360. Você tem que pensar o que o app vai resolver, como você vai divulgar ele, como você vai botar ele na mão dos usuários, como você vai manter esse app e vai solucionar. Uma coisa que não funciona, e eu acho que todo mundo já fez de app, já tentou, é portar o que funciona no PC, portar o que funciona na web para o app. Não funciona, é muito difícil, o ambiente é diferente, você tem que levar em consideração o que é o ambiente móvel, as capacidades que o ambiente móvel traz, que basicamente são mobilidade, tela menor, mas a possibilidade de você ter um contexto naquele app, você tem que usar tudo isso. Os bem-sucedidos são esses. Assim, não tem muito segredo, mas você tem que pensar em o que você vai resolver de problema para o usuário. Essa é a pergunta principal. O resto vem como consequência. Perfeito. Juliana, e na sua opinião? Boa tarde também, obrigada pelo convite, bastante honrada de participar desse painel. Na minha opinião, eu vou avançar alguns anos aí, que essa pergunta de o que eu faço antes ou durante, né, da criação do aplicativo era muito comum há uns 4, 5 anos atrás, e hoje em dia passou esse hype, como você disse.
Hoje em dia, a pergunta que eu vejo muito latente acontecendo é: eu preciso migrar minha loja, migrar o meu produto, migrar meu site para o aplicativo ou não? Às vezes já existe o aplicativo, ou então a empresa quer criar o aplicativo, né? Eu vou colocar minha opinião aqui para empresas que já têm uma marca reconhecida, né? Eu acho que a principal decisão mesmo é saber, assim, até complementando o que o Eduardo falou, se vai resolver um problema do usuário ou não, e saber o quanto que esse aplicativo ele vai funcionar dentro da realidade do seu usuário. Eu acho que uma coisa que ainda não está super clara, até pelo momento que a gente está passando, a gente está descobrindo muita coisa, a gente como empresa, né? Que é até onde o comportamento do usuário se adapta pela plataforma. Então, muito usuário, por exemplo, de grandes lojas de e-commerce que são lojas físicas, estão migrando cada vez mais para e-commerces virtuais, web, e agora já passou mais uma etapa e foi para aplicativo. Como que esse usuário também evolui e se ele evolui, né? Então, eu complementando também assim, eu acho que tem a questão do comportamento do usuário. Então, na minha opinião, o mais importante é você entender a sua audiência. Se a audiência está demandando essa adaptação, entre aspas, né, essa evolução da plataforma, então o seu produto ou sua loja, o que quer que seja, precisa migrar essa evolução. Se não, você está fazendo a mais do que precisa. Mas você acha que o caminho natural é, como você falou, começar pela web e depois criar um aplicativo? Ou tem gente que faz o contrário também? Tem gente que faz o contrário. Eu falei aqui em nome, né, do que eu conheço, assim, de empresas que já têm uma marca consolidada e reconhecida no mercado. Se for pensar fintechs, lojas que estão resolvendo problemas com base tecnológica, né, startups e tudo mais, a tendência é o contrário. Uhum. Então, aí eu colocaria aqui um outro assunto que seria até o desenvolvimento. Aí, às vezes, o desenvolvimento para você testar, errar e fazer de novo, às vezes pelo aplicativo é até mais fácil. Pode ser um pouco mais custoso, mas é mais fácil você ir refazendo assim por diante. Mas aí já acabo desagando para outro assunto aqui. Tá. Obrigado, Ju. Léo, e na sua opinião, o que tem que ser levado em conta antes de tomar essa decisão? Você está nesse mercado desde que surgiram os primeiros apps. Eu acho que você participou de vários dos lançamentos dos primeiros apps aqui no Brasil, né? Bom, Fernando, é sempre um prazer incrível estar contigo aqui. É uma honra, né, te acompanhar e fazer parte também da sua história e ter você como parte da nossa história. Obrigado. Painel com pessoas incríveis. Bom, na minha opinião, sim, estou desde o começo da história, né? Na verdade, tenho a experiência de ter colocado aí algo como 800 e poucos aplicativos de pé para várias empresas, várias indústrias. É bastante coisa. A gente errou bastante, né, nessa história. A gente acertou um pouquinho mais do que errou, já está bom, então a gente continua vivo. Mas, basicamente, o que eu acredito é que, bom, a gente viveu nos anos 2010, né, a era da aplicatização na relação entre marcas, produtos, serviços e também conteúdos com seus vários públicos. Para tudo existia um app e para tudo se queria ter um app. Todo mundo queria ter um app para chamar de seu. E natural, sem problema algum, até porque, no final das contas, eu acredito verdadeiramente que um app é tão somente a materialização de um produto, de um serviço de uma empresa. Ponto. O app não é a empresa, não é maior do que o teu negócio. Ele é a materialização de um serviço ou de um conjunto deles, de uma grande empresa, de uma grande marca ali por trás. Então, nesse sentido, é claro, né, entender e compreender que há um valor em você ter uma estratégia de canais digitais que considera o app um dos pontos importantes, às vezes o mais importante, às vezes o menos importante, dentro de um ecossistema ou de vários ecossistemas digitais. O primeiro deles é o de propriedades proprietárias, o seu site, o seu app. Não, a gente não discute se a pessoa tem que ter um app, né? Se a marca tem que ter um app. É curioso isso, né? A discussão existe sobre se tem um site, perdão, mas o app sim. Então, o seu próprio site, o seu próprio app. E outros ecossistemas digitais, sejam os sociais, né? Minha presença no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no TikTok agora, é muito importante. E as plataformas também conversacionais, ecossistemas conversacionais, WhatsApp e por aí vai. A Messenger e tudo mais. Então, quando a gente pensa de maneira um pouquinho mais amplificada a estratégia de canais digitais, o app é, sim, sem dúvida alguma, uma das presenças fundamentais para uma marca. Infelizmente, assim como no mundo da mídia, né, há 15 ou 20 ou 30 anos, você tinha ali TV aberta e mídia impressa e estava resolvido. Até então, no mundo digital, tem um site na web e estava resolvido. Hoje em dia não está mais resolvido. É um site
e fundamentalmente um site mobile first, porque 80% da audiência é mobile. É também um app, é presença no Facebook, é no Instagram, é no Snapchat, é no TikTok, é uma clareza do que você vai fazer no WhatsApp, também no Messenger e por aí vai. Então, toda a lógica de voz tem que estar nas interfaces de voz também, de conversação. Então, o ecossistema digital se amplificou, se multiplicou, se complexou, também está mais complexo, mas também está mais completo. Então, app é sim importante, foi moda, foi necessário, mas agora a gente, daqui a pouco deve falar, todo mundo quer ter um super app para chamar de seu. Então, no final do dia, a lógica permanece. É mais um canal que pode ser um grande canal de relacionamento da tua marca, teu produto e serviço com o seu público. Mas pelo que você está falando, você entende que é meio que, para uma grande marca, é meio que obrigatório ter um app, ter essa presença. Ou não necessariamente? Eu acho que sim, eu acredito fortemente nisso. E não é porque eu tenho histórico conectado com esse tema, mas é porque exatamente por perceber que há mudanças de lógica de comportamento, de consumo, de compra e de relacionamento através desse ponto aplicatizado, que a gente conhece como aplicativo para smartphone, né? Tem que lembrar que se a gente pensar aplicação de uma forma um pouco mais abrangente, o aplicativo vai continuar existindo de maneira muito forte, não só dentro do smartphone, que é o device mais pulverizado e democrático, né, de conexão entre marcas e pessoas, mas também vai existir aplicativos em outras frentes. Um aplicativo para o Google Voice, não é? Uma skill, uma action para o Google, uma skill para a Amazon. São aplicativos também, não necessariamente gráfico-visuais, mas existe a mesma lógica. Que dor eu vou resolver, qual é o meu público claro, qual é a melhor experiência de uso que eu vou ter. Nesse caso, não tem necessariamente a interface, mas tem a tal da redação, né? O UX Writing ganha esforço. A aplicatização das relações é importante continuar sendo, e o aplicativo, como a gente conhece, dentro do smartphone, e até mesmo limitado pelo smartphone, ele, na minha opinião, é absolutamente vital para qualquer empresa que precisa ter uma estratégia minimamente clara, séria e estruturada de canais digitais. Obrigado, Léo. Marcos, boa tarde. E, na sua opinião, o que precisa ser levado em conta antes de tomar essa decisão de lançar um app? Primeiro, Fernando, obrigado novamente pelo convite. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Olha, puxando um pouco carona do que o Edu, a Ju e o Léo até já comentaram, eu acho que é isso mesmo. É importante para a marca, ela primeiro entender se um aplicativo, que nada mais é que um novo canal de comunicação com o usuário, se ele, de fato, ele vai conseguir trazer algum valor a mais para o negócio dele, seja um meio de potencializar o negócio ou, pelo menos, criar algum valor para o usuário, né? Existem ainda muitos negócios que não necessariamente dependem de um app, né? Existem alguns canais de mídia que eles vão muito bem ainda e eles usam ainda as plataformas de mobile web. Então, primeiro, eu acho que é isso, entender se o aplicativo de fato vai potencializar de alguma maneira o negócio e trazer um valor para o usuário. Acho que um outro ponto também que é super importante, que até o Eduardo já comentou, em relação ao poder, o esforço que vai ter que se fazer para você, na verdade, então, promover o seu aplicativo. Porque apesar do mobile, né, estar já quase 100% na mão de toda a população, todo mundo sabe aqui que você conseguir, de fato, divulgar um novo aplicativo hoje está cada vez mais difícil. E é a mesma coisa que aconteceu com os websites, né? A partir do momento que você tem a adoção de todos usando os aplicativos, fica muito mais difícil você, na verdade, promover o seu canal. E ao redor disso, na verdade, então, o que tem por trás disso? E isso o Léo comentou. Eu acho que uma das principais um dos principais elementos que uma marca precisa agora entender quando tomar a decisão de lançar um aplicativo é entender que ele vai precisar montar uma estrutura de gerenciamento desse novo canal, que é super especializada e, querendo ou não, ela é um pouco escassa ainda no Brasil, ou seja, aqui em mercados mais emergentes que tem uma adoção rápida de tecnologia.
eu acho que todos aqui têm a mesma dificuldade, por exemplo, quando vocês precisam contratar, né? Ou seja, contratar para desenvolver um aplicativo ou contratar para fazer o gerenciamento de compra de mídia. E, querendo ou não, se você pensar em aquisição de usuário, o aplicativo ele é um step a mais na aquisição, né? Quando você tinha um site mobile ou um site desktop, simplesmente a mídia levava o usuário diretamente para a página, né? E hoje, na verdade, você tem um grande gargalo que é a App Store, né? E, querendo ou não, a taxa de conversão numa App Store ela faz com que a conversão final ela diminua muito e sai mais caro, né? Então, eu acho que vale a pena muito as marcas entenderem que ela precisa montar uma estrutura de gerenciamento de um canal que demanda conhecimento tecnológico e agora de mercado. Tem tantas novas, né, novas métricas, novos parceiros de negócios que surgiram com o advento das App Stores. E eu acho que, então, é isso, né? Uma questão até mais assim de cultura, mindset, e entender mesmo assim onde que estão agora esses novos talentos, que estão cada vez mais disputados, né? Hoje todas as grandes marcas estão lançando um aplicativo e você for ver, esse crescimento foi muito rápido, né? Em menos de 5 anos, você veja a quantidade de marcas, né, dos players tradicionais, de indústrias tradicionais que foram para o mobile. E normalmente eles investem muito e contratam muito. E eu acho que a gente ainda tem uma escassez de talentos, né? Então, acho que esse é um dos desafios e as marcas precisam estar meio atentas também. Você acha melhor, falando de desenvolvimento, é melhor montar uma equipe própria de desenvolvedores ou contratar uma software house, uma produtora para criar o seu aplicativo? Eu acho que depende muito também do projeto, acho que da maturidade em termos de conhecimento, né, dentro de casa que você tem. Eu acho assim que não tem problema nenhum você justamente ter que comprar ou alugar uma equipe que te traga o conhecimento até que você consiga desenvolver ela dentro de casa, né? Eu acho que tem espaço para todos os modelos ainda. Obviamente, se você trabalha com um negócio que ele demanda e que, na verdade, assim, o conhecimento ele é estratégico para o seu negócio, consequentemente, você ter sua equipe própria faz todo sentido. Uhum, perfeito. E, Ricardo, o que você tem a acrescentar sobre essa questão de essa decisão de lançar ou não lançar um app? Por que lançar um app? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado mais uma vez também pelo convite. E eu gostei de tudo que foi comentado. Vou complementar com algo relativamente pequeno, mas também tem tudo a ver com o meu histórico. E na Just, a gente fazendo toda essa parte de análise, a gente percebe que quando você tem um app, você consegue ir mais a fundo nas análises. Então, para mim, esse é um ponto que eu costumo falar também para os nossos clientes, que, às vezes, até antes de se tornar nossos clientes, eles estão com essas dúvidas. Será que eu lanço o app, etc? Ele fala, olha, com o app você não vai depender de um browser. Eu concordo com o Marcos, que ele comentou que gera um passo a mais, a pessoa tem que ir para a loja, baixar o app. Mas uma vez que essa primeira etapa já foi vencida, depois é muito mais fácil para você engajar e para você capturar dados daquele cliente. Você não precisa pedir autorização para o browser. E, quer dizer, né, o cliente está com... O seu usuário está com a sua marca instalada no device dele. Então, tem esse ponto que tem que ser levado em conta também. Legal. Ricardo, vamos começar por você agora, vamos de trás para frente na próxima pergunta. Muito se falou aí sobre a dificuldade de se divulgar e promover um aplicativo, né? As lojas de aplicativos têm milhões de títulos. Quais as recomendações que vocês dão, que cada um de vocês dá, para se ter sucesso no lançamento de um aplicativo? Quais os caminhos para conseguir ter destaque dentro de uma loja de aplicativo e subir nos rankings, que é fundamental. Quando você está mais em cima do ranking, você acaba gerando mais downloads orgânicos, porque você está aparecendo ali também como um app de destaque. Como fazer isso com um app novo que está sendo lançado? Começando por você, Ricardo. Eu vou começar com algo básico, mas de extrema importância, que é a parte de análise. Do nosso ponto de vista, tudo que uma marca pretende fazer com o seu lançamento, é importante traquear desde o dia 0.
Eu comecei minha vida de mobile na Ponto Mob, junto com, trabalhando junto com o Léo, e aprendi muito lá com eles sobre essa parte de ranqueamento e tudo mais, mas não é o meu forte, então não vou entrar nessa parte. Mas, para mim, é algo que nem é só relacionado a um lançamento de app, acho que um lançamento de qualquer produto, seja um site, qualquer coisa, é importante medir, é importante traquear para até os erros. Pô, essa campanha não foi boa, que ruim, joguei dinheiro fora. Não, você aprendeu que essa campanha não funciona. Teve um aprendizado. Eu acho que isso é algo de extrema importância. Legal. E, Marcos, que recomendações você dá para ter sucesso no lançamento de um app? Bom, eu acho que exatamente nessa questão, acho que a Juliana aqui acho que é a mais indicada para responder com mais detalhe, mas assim, eu acho que, de uma maneira geral, o que eu entendo que é fundamental para o app se posicionar bem no ranking é, primeiro, ter um SEO muito bem feito, né? E, obviamente, ter o produto. O produto ele tem que estar tecnicamente bom, né? Ele tem que estar tecnicamente bom e ele tem que justamente trazer a fluidez, né, de navegação e de entender como que o usuário ele de fato ele adquire aquele bem ou aquele serviço, justamente para conseguir traduzir bem de fato quais são as funcionalidades do app. Mas acho que SEO é fundamental, o produto é fundamental justamente para você ter um ranqueamento bom, né? A sua nota do app, ela faz, hoje, querendo ou não, faz muita diferença, de fato, né? Nas App Stores, e a gente falando de Brasil, que a gente só tem 2 App Stores, do Google e da Apple, eu acho que vale muito entender, de fato, como que tecnicamente funciona a questão de relevância, né, de aplicativo. Como que você consegue, de fato, entender como que os mecanismos de cada loja eles trabalham com isso. Então, acho que, de uma maneira, do meu lado, é isso aí. Legal, obrigado, Marcos. Léo, e você, que dicas você dá para o lançamento de um app ter sucesso? Bom, vamos lá. 3 coisinhas super importantes. A primeira delas é entender que esse é mais um canal, né, digital que você tem. Então, primeiro de tudo é entender quais são os outros canais proprietários que você tem, os outros diversos pontos de contato que você já tem com a tua base de clientes e fazer com que todos tenham uma lógica de convergir para o lançamento do produto. Estou falando de lançamento, né? A gente fala de evolução, retenção e tudo mais. Mas o lançamento, quer dizer, a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso site, que a gente tem a base de e-mails, que a gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram, tem as nossas lojas, pacote, produto, etiqueta, quer dizer, tem um monte de coisas, uma série de pontos de contato que a gente, à espera da URA do atendimento, tem uma série de pontos de contato que todos deveriam convergir, não é em ondas, obviamente, para o lançamento do produto. Custo muito baixo, quase zero, e muito eficiente para você falar com uma base de clientes que já conhece qual é a tua empresa, qual é o teu produto, não é? Assumindo que é uma empresa já existente e que a empresa não é o app em si, correto? Mas assumindo isso, e a grande maioria dos casos é exatamente esse primeiro trabalho que eu costumava chamar de orgânico, agora eu prefiro chamar de proprietário, não é? Então, todos os canais proprietários, toda essa jornada, todos os pontos de contato. As pessoas esquecem de fazer isso, as marcas esquecem de fazer isso, ok? Olha. Segundo ponto, aí sim, é um trabalho o inorgânico ou o impulsionado ou a mídia, uma campanha de lançamento estruturada. E é uma campanha que deveria ser também multimeios. Não tem por que você não usar a lógica de campanhas offline, campanhas online, para você promover esse novo produto, esse novo canal. Tem uma coisa física simples, né? Quanto mais perto, menor é o caminho, menor é a dor do usuário. Então, se você está lançando um aplicativo, fazer mídia em outros aplicativos me parece fazer bastante sentido. Não só pelo tema de todos os dados que você já tem, comportamentais, capacidade de targeting, mensuração, conseguir construir uma lógica de atribuição muito clara. A pessoa já está usando o app, certo? Então é mais fácil ela clicar, ir lá e baixar. Mas não invalida você fazer ações em outros meios, né? A gente cansou de ver propaganda de TV só para o app ou uma carona do app na campanha de TV, do varejista, por exemplo, quer dizer, baixa o nosso app na loja. E vamos embora, escaneia aqui o QR Code na revista, na embalagem, no que for. Então, campanhas, não é de novo, quanto mais próximo do mobile, tende a ser melhor. E depois tem todo
o planeta que eu chamo de App Management, né? Que tem a App Store Management, tem o ASO, tem uma série de técnicas, táticas, ferramentas e práticas que a Ju certamente vai falar muito melhor do que qualquer um aqui, mas não podemos achar que isso é para ser feito e pensado especialmente quando do lançamento. Quanto mais tardiamente a gente começa a pensar na estratégia de gestão desse canal, desse produto, desse app, menores são as chances das coisas funcionarem de primeira, né? Então, no final do dia, quando você vai começar o pensamento do produto digital, minha recomendação é que você já pense como você vai fazer o uso dos canais proprietários, a campanha de lançamento e sustentação disso, e principalmente como vai ser a sua estratégia de app management, para que você, quando vá para a rua, você vá de maneira muito, muito estruturada e tenha a capacidade de mudar rapidamente para aquilo que está funcionando, tirar o pé do que não está funcionando e promover de maneira estruturada o seu novo canal. É isso. Obrigado, Léo. Ju, essa aqui é a sua praia. Conta pra gente os seus segredos aí. Qual é o segredo do sucesso? O Léo, ele estruturou muito bem em 3 passos. Assim, eu vou complementar esse terceiro passo e vou colocar mais 2 a mais, na verdade. Se a gente for pensar em passos, assim, foi bem interessante. Eu gostei muito da sua expressão, pegar carona na campanha de outro canal. E pensando nesse terceiro passo, tem essa questão assim, que quando você vai lançar um aplicativo, independente se é o único canal da empresa, para uma empresa que não for, se existem outros canais, off, online, que seja, independente que seja isso, o app em si, ele não vai salvar a empresa, ou ele não vai vender todos os produtos da empresa. Precisa entender até onde o app vai. Nesse sentido que eu quero dizer, por exemplo, se é de um meio de pagamento, de uma fintech, por exemplo, que está muito em evidência, e-commerce, que seja, qual que é o objetivo do aplicativo? Eu vejo muitos aplicativos sendo lançados, hoje em dia eu já não vejo tanto quanto há uns 4, 5 anos atrás, que é assim, não, porque todo mundo está fazendo aplicativo, vamos fazer também, vamos lá e tudo mais. Não, tem que ter um objetivo para o aplicativo. Tendo isso em mente, ainda nesse terceiro ponto, que aí o Léo falou muito bem, eu queria reforçar 2 pontos, que é mesmo que sua estratégia ou sua base, a quantidade de downloads ainda é muito incipiente, muito pequena, é bom começar todas as estratégias desde o início. Então, eles estarem aí, por exemplo, o ESO, basicamente, assim, é uma metodologia super, assim, é prática de se fazer, é algo contínuo, né? Não é uma coisa que vai te dar 10 mil downloads na semana seguinte, mas é algo mais para visibilidade do seu aplicativo. Então, precisa ter um título decente, precisa ter as capturas de tela, os screenshots que façam sentido para que você, como usuário, entenda o que você está colocando no seu celular, tamanho do aplicativo, a descrição do aplicativo e assim por diante. É o mínimo que precisa ser feito, e quando você faz isso logo no lançamento, conforme vai pegando uma base maior, uma atração, que a gente fala na atração de downloads, a tendência é toda essa metodologia ficar mais robusta, obviamente, e você desaguar para outros canais e tudo mais. O que eu percebo bastante é muitos aplicativos são lançados, vão se organizando no decorrer do tempo, e só depois que já está aí na casa dos milhares de downloads, da base ativa, vai pensar, por exemplo, no que o Ricardo disse de atribuição, que é algo super importante que você não sabe, às vezes, de onde vem o seu usuário, o seu download. Ou então você vai pensar aí na ordem da captura de tela, por exemplo, que é algo assim que faz todo sentido. Eu sou uma pessoa super visual, então eu vou direto nos screenshots para baixar. Na dúvida, pensa você como usuário. Esse terminando aqui o terceiro ponto e adicionando um quarto ponto aqui, que eu sempre pego muito pesado nesse ponto em relação ao lançamento de aplicativo, precisa entregar o que promete entregar. Se o aplicativo não funciona, se a tela de login não funciona, se o aplicativo não importa qual é a principal funcionalidade dele, se ele não funciona, ele não está preparado para ser lançado. Não está preparado para uma campanha de mídia, para uma estratégia de SEO, para instalar uma atribuição. Então, o produto precisa funcionar antes da promoção. E essa é a minha dica assim, principal de ouro, apesar de eu ser do Rake My App, óbvio, que precisa funcionar. E aí entra um pouco do que o próprio Léo disse, assim, faz, aprende, se deu errado, melhor ainda, aprende mais rápido e vai refazendo, que uma hora vai dar certo e precisa dar certo. E aí essas métricas de sucesso que precisa ter também, que eu vejo que muitas empresas
principalmente os mobile first, só vê a métrica de vaidade, que aí eu vou ver se vocês concordam ou não, que é a métrica do download, né? Ah, não, eu quero download. Mas não é só isso. Quais são as métricas que você recomenda olhar? Ah, desculpa, Léo, pode falar. Pode falar. Eu tenho uma frase para os meus clientes que é a seguinte, né? O download, como métrica, ele é alegria no dia 1 e desespero no dia 15. Esse é que é o problema de você ter o download como principal métrica de sucesso ou não do seu aplicativo. Exatamente. E a Ju acho que pode complementar o porquê disso. A gente vai falar um pouco sobre retenção, imagino eu também, mas o download tópico, há muito tempo deixou de ser, deveria ter deixado de ser uma métrica de sucesso. É uma métrica, mas não uma métrica de sucesso, é uma métrica primária para medir o sucesso do seu aplicativo. Eu vou complementar bem rapidamente, assim, que eu me recordo quando a gente começou o nosso produto de App Store Optimization e a gente tinha que educar um pouco o mercado sobre isso, tinha muito essa questão, tá, mas o App Store Optimization, mas trabalhando o orgânico como um todo, vai me trazer quantos downloads? E não é a métrica principal, normalmente é o ranking, é posicionamento, visibilidade de marca, algo um pouco mais conceitual. E a gente pecou bastante nisso, assim, foi complicado da gente passar dessa fase e hoje em dia o mercado já sabe muito mais sobre isso. Respondendo rapidamente, na minha opinião, a principal métrica é retenção ou engajamento, depende do produto. E aí, qual métrica vai depender muito do tipo do seu produto, segmento. Você acha que dá para fazer sucesso sem fazer campanha, sem o inorgânico, só trabalhando SEO, App Store Optimization, mas sem precisar fazer campanha, só crescendo no orgânico, usando seus próprios canais, enfim, baixíssimo custo? Depende do segmento. Eu adoro fazer essas respostas que depende, né? Mas é verdade, depende. Claro que assim, isso aí é o tipo de resposta para mais 3 horas de discussão, mas a minha provocação é o melhor segmento para trabalhar em um canal, aí talvez o Marcos consiga me dizer um pouco melhor também sobre isso, é games, que é um universo totalmente paralelo aqui dessa parte mais corporativa. Mas é uma opinião bem pessoal, tá, gente? Tá. Fernando, se eu puder só complementar um tema, quer dizer, da sua pergunta é fantástica, assim, e todos nós falamos em algum momento sobre a importância de ter um bom produto digital no final do dia. Existe, na verdade, quem aplique isso para, no final, a publicidade e a marca, né? É preciso fazer publicidade para a tua marca, é a mesma lógica. Se você tem um baita de um produto, um baita de um serviço, uma baita de uma proposta de valor, você precisa menos de publicidade. Alguns exemplos são claros. O Nubank é um exemplo deles. A Apple é outro exemplo. A Nike também não anuncia tanto quando anuncia os concorrentes. Então, quão melhor é o teu produto, quão mais valor ele entrega para o teu cliente, independente se é um app, independente se é um tênis, independente se é um cartão de crédito, menos você precisa ficar gritando por aí. E, bom, trabalhei bastante no mercado publicitário, você sabe disso. Menos você vai precisar ficar gritando por aí, interrompendo as pessoas para que ela baixe, compre, acesse, se cadastre e se afilie. É uma regra meio geral no final do dia. Por isso, cuidado com o produto, e todos falaram sobre isso. Começa como o primeiro grande recado, a primeira grande dica de ouro, acho que de todos os painelistas aqui. Eduardo, completando aqui essa volta com você, você tem alguma outra dica, alguma outra recomendação para o lançamento? Eu tenho, assim, eu concordo com praticamente tudo que a Juliana e o Léo comentaram, assim, se o produto não for bom, o resto é detalhe. Mas assumindo que você tem um bom produto, você tem um bom app, você tem um produto que você acredita bastante, cumpre a tua missão de chegar no consumidor e tal, tem algumas barreiras que o pessoal já comentou, o Marcos comentou sobre isso, ou seja, algumas barreiras que no mundo de apps são um pouco mais complexas. Por exemplo, a barreira das lojas de aplicativo. Você poder baixar um aplicativo, o nível de pessoas que entram lá e param por ali ou não conectam tal. Essa é uma barreira grande. A gente na Samsung tem trabalhado bastante sobre isso, temos discutido muito isso, e tem formas de você eliminar essa etapa ou otimizar isso de forma muito rápida. A gente tem forma de você fazer o preload do aplicativo no telefone já. Falando de Brasil especificamente, está falando de um universo de 45, 46 milhões de telefones vendidos por ano. Isso é o que são vendidos. O universo que está no parque instalado já passa de 150, 200 milhões, as métricas variam bastante, mas o número factual é 46 milhões vendidos por ano. Se no telefone que for vendido já tiver o aplicativo lá, você não precisa passar pela loja, não precisa passar por esse perrengue de ter que baixar o aplicativo e tal.
se ele já estiver disponível, lá você elimina uma barreira e você pode focar a sua mídia, pode focar o seu investimento na usabilidade, fazer com que as pessoas usem e ativem o aplicativo, porque no final do dia, se a pessoa não usar o aplicativo, ele estiver lá no telefone parado, também não serve para nada. Então ele tem que ser usado, ele tem que ter um benefício. Mas a barreira de você abaixar o aplicativo, passar pela loja, alguns aplicativos hoje têm 100 MB de instalação, não é um download fácil, é uma coisa que leva tempo. Tem formas de você eliminar essa etapa. Essa é uma coisa que a Samsung tem trabalhado bastante. A gente tem nosso grupo de mídia aqui, nosso canal de mídia, tem produtos e tem serviços já, tanto para você não só recomendar, mas eliminar essa etapa de instalação. Ou seja, você pular isso e fazer com que o aplicativo já esteja no telefone das pessoas instalado. Isso traz um benefício gigante para a divulgação e para o uso do aplicativo. E no caso da Samsung, vocês são líderes, né, no mercado brasileiro. Exatamente. A gente tem hoje 55% do mercado brasileiro de smartphones está com a gente. Então, a gente tem hoje no Brasil uma relevância que dificilmente em outros países até tem essa relevância. Então, a gente consegue ter uma abrangência que nenhuma outra marca tem. A gente está trabalhando muito próximo com alguns anunciantes já estão com a gente e o retorno do investimento é óbvio, é muito rápido, porque a empresa não passa a focar no download ou focar no trabalho. Assim, a mídia dele pode ser muito mais a usabilidade e como isso pode estar gerando benefício para o consumidor. Mas nada aí substitui o aplicativo ser bom. Tá? A gente pode botar um aplicativo lá que ele não cumpre a missão dele, o resto é detalhe. Ele vai estar lá e não vai gerar um benefício. Um outro ponto importante que a Juliana comentou muito é a attribution. Ou seja, se você não tiver um bom attribution, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe de onde está vindo esse consumidor, você não consegue medir. Sem medição, você não consegue saber onde ele está. Sem medição, você não consegue saber que estratégia de divulgação é mais efetiva. Então, tem muita gente que não põe attribution. Impressionante isso, mas ainda existe. E aqui no Brasil tem muito aplicativo usando esse canal de preload com vocês? Tem algum case que você possa falar? Olha... Enfim. A gente está começando no Brasil, isso é uma mídia nova, assim, basicamente esse ano que a gente começou mais forte. A gente montou a equipe esse ano para começar a trabalhar com isso. Tem alguns aplicativos bastante conhecidos no mercado que estão trabalhando com a gente. Tem um caso grande que é o TikTok. TikTok é um que a gente está trabalhando bastante forte e tem tido um retorno muito bom. TikTok é famoso, é enorme, mas a barreira de instalação ainda é importante para eles. Mesmo um aplicativo tão conhecido como eles, a barreira de instalação é um ponto crucial para eles. Eduardo, agora vamos começar por você, para você não ficar ser o primeiro agora. Então, vamos falar, a gente falou de por que lançar, falou sobre estratégia de lançamento. Próximo passo falar de retenção e engajamento desse usuário, que é um dos maiores desafios, né? O tempo de vida médio de um aplicativo instalado no Brasil é muito curto. Talvez alguns de vocês possam apresentar algumas métricas mais recentes, mas o que eu lembro era, assim, pouquíssimo espaço de uma semana, quanto mais um mês. O mês é um sucesso estrondoso, continuar instalado depois de um mês. E sendo usado, mais difícil ainda. O que vocês recomendam, começando aí pelo Eduardo, de técnicas e táticas para, primeiro, reter esse usuário e, segundo, engajá-lo? Só dar um outro elemento aqui, que assim, no passado tinha uma restrição muito grande com relação ao número de aplicativos que você tinha, porque a memória dos aparelhos era limitada. Você tinha uma memória limitada, e aí os aplicativos ocupavam muito espaço, a pessoa tinha que tirar, remover. O mercado está movendo rapidamente para uma memória bastante mais ampla, ou seja, normal agora os aplicativos de entrada com 32 GB. Se eu lembrar, 32 GB há 3 anos atrás era o top de linha. Hoje, 32 GB é o telefone de entrada, mais básico. O médio está com 64 GB, o intermediário com 128 e os premium já 256 GB. Quando você chega nesse patamar de tanta memória, as pessoas acabam tendo muito aplicativo. A média de aplicativos dentro de um telefone era de 150, já está beirando quase 200 aplicativos por pessoa. Então, tem muita coisa lá dentro. Então, a barreira de você apagar um aplicativo ou não, acho que ela já tem diminuído bastante por esse fato. As memórias estão aumentando muito, então as pessoas não têm tanta necessidade. Agora, isso não resolve o problema de você engajar o usuário. O aplicativo estando lá ou não resolve problema nenhum.
Tem formas de você fazer isso através de push notification. Push notification é quase que uma inteligência artificial que você coloca dentro do aplicativo para monitorar o que ele está fazendo, quantas vezes ele usou o aplicativo ou não. Você tem forma de você enviar push notification até sem ele ter aberto o aplicativo. Isso é uma coisa que a Samsung a gente consegue fazer isso. É você mandar uma notificação sem ele ter nunca aberto esse aplicativo, ele pode ser notificado. Isso gera engajamento. Você pode trabalhar. O que a gente tem feito com alguns anunciantes não adianta só mandar a notificação, o push notification, falar assim, olha, o aplicativo está aqui, eu estou aqui. Não, manda alguma coisa interessante. Fala assim, tem um benefício, uma loja tem uma promoção, tem algum benefício que você provê para o consumidor. E aí você começa a gerar engajamento. Porque senão a pessoa bloqueia a notificação também, bloqueia tudo, e o aplicativo pode ser nem ser apagado, mas ele está morto ali, ninguém vai usar. Então, o engajamento ele passa por várias etapas e já evoluiu muito o mercado. Não é só você instalar o aplicativo no telefone, não é só você manter esse aplicativo instalado, não é só você mandar push, é toda uma combinação de fatores, uma combinação de elementos para você conseguir engajar esse usuário. E o aplicativo tem que trazer o benefício que o usuário espera. Para ele ter recorrência, a gente vai falar depois sobre super apps e tudo. Super apps só existe e tem muita recorrência, não tem jeito. A gente vai discutir isso bastante. Mas o aplicativo que tem recorrência é aquele que o usuário gosta de usar, que abre várias vezes e que vê um benefício nele. E isso está na mão dos desenvolvedores, está na mão das empresas fazerem o aplicativo seja relevante. Todas as estratégias de divulgação e de mídia, elas ajudam, mas não substituem esse elemento crucial. Perfeito, Eduardo. Juliana, o que você recomenda para retenção e engajamento? Espera aí, acho que você está mutada. Tem que desmutar. Agora foi. Isso. Você falou que isso ia acontecer. Eu vou fazer um ponto aqui que é bem diferente assim, das respostas normalmente que a gente faz, né? Que é em relação a benchmark. Eu acho que para você saber o que é preciso para sua audiência estar engajada, você precisa saber o que seus concorrentes estão fazendo. Eu lembro que eu costumava muito ouvir falar assim, mas o meu aplicativo é o único da App Store que faz isso. E não tinha concorrente, coisa desse tipo. Isso é bem comum de ouvir, inclusive. Mas todos os aplicativos, de alguma forma, têm concorrente. Seja concorrente de tráfego, concorrente de visibilidade, que seja. Mas é preciso fazer um benchmark e você ter uma noção da sua categoria. Porque, por exemplo, a gente teve um relatório que a gente lançou mais ou menos um mês atrás, só com dados de e-commerce e tudo mais, e tinha um dado lá que a abertura do aplicativo e os primeiros eventos, que você consegue saber esses eventos por meio de atribuição, que o Ricardo pode falar melhor, acontece nas primeiras 24 horas depois da instalação. Então, esse onboarding, esse início de contato com o aplicativo precisa ser muito rápido, fácil e prático. Isso funciona muito e muito bem para e-commerce, que é quando você consegue um cupom, você faz um cadastro muito rápido e tudo mais. Agora, se você está numa categoria de games, por exemplo, o tipo de engajamento, o tipo de onboarding, ele é diferente. Você primeiro joga e você passa do primeiro, segundo nível. Quando você chega no terceiro nível, você precisa comprar gemos e tudo mais, você começa a fazer uma recorrência ou de compra, ou de purchase, ou até mesmo de jogabilidade. Para uma categoria completamente diferente, de finanças, esse engajamento, esse onboarding inicial precisa ser diferente. Então, essa é minha primeira dica, assim, entenda o que a sua categoria e para a sua audiência faz, né? E, no geral, assim, para engajamento, hoje em dia existem várias ações que podem ser feitas, o Edu já falou aí de push notification, existem ferramentas excelentes e estratégias muito bem feitas para não encher o saco do seu usuário, que vai ter o efeito reverso, né? Uhum. E a forma de você analisar o seu engajamento tem que ser importante. O mínimo de análise cohort, de saber quais que instalaram naquele dia, que continuaram fazendo ação, quanto que continuaram. E eu vou pegar muito pesado aqui nas primeiras 24 horas para você entender, reter esse seu cliente, esse seu usuário logo de primeira. E outras ações como próprio retargeting é algo que é uma herança aí da web, é uma ação muito importante para aplicativos também, claro que depende de várias categorias, então precisa ter essa noção e entender que não dá para comparar com web.
porque principalmente quem tem produtos que são canal de venda, tanto app quanto web, a comparação de desinstalação ou taxa de saída de um site são sempre muito diferentes. Precisa ter essa noção também que a gente fecha um aplicativo no piscar de olhos, né? Então, essas comparações precisam ser sempre apps, diferentes de web. Obrigado, Ju. Léo, e toda a sua experiência aí com centenas de aplicativos lançados, o que você aprendeu sobre retenção e engajamento que você pode contribuir aqui com a gente? Boa, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante jogar real e lembrar aos donos aí de aplicativos que as pessoas não abandonam apps, as pessoas abandonam suas empresas. A verdade é essa, não é? Se eu deixo de usar um app, se eu desinstalo um app, não é porque o app deixou de fazer sentido ou no final do dia não cabe no meu aparelho, é porque eu não quero mais me relacionar com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço. Então, é um pouquinho mais duro. O abandono do app deveria ser lido como abandono da empresa. Se a gente tivesse essa consciência, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado pós-lançamento, porque é sobre a visão inicialmente de projeto, né? Um app é um projetão, né? De 6, 9, 12, 18 meses, mas deveria ser encarado como uma visão de produto, não é? E como todo produto precisa ter algo de nutrição contínua, melhoria contínua, né? Um canal novo de vendas. Então, eu recomendo uma visão em 3 P's, que eu sempre uso, tá, Fernando? Primeiro P é de plataformas, e plataformas eu estou falando de uma prática específica aqui de App Engagement, uma daquelas várias técnicas que eu falei que tinha no terceiro passo ali, mas no mundo de App Engagement, especificamente, que é uma prática já bem estabelecida, 3 P's. O primeiro P é de plataformas, e sozinhas elas não vão resolver, mas vão poder facilitar com que você tenha uma capacidade de mapear quais são os eventos chaves dentro do seu aplicativo e acompanhá-los, não é? Entender esse ciclo de vida do teu cliente e saber quando ele está para te abandonar e como é que você evita isso, como é que ele está deixando de estar mais engajado e engaja, coisas novas você lançando no aplicativo, como é que você mostra para ele. Então, plataforma te ajuda nisso. O segundo P de processos, que é exatamente esse mapeamento e estratégia desse programa de CRM para o app. No final das contas é isso. Como é que eu me relaciono com o meu cliente usando o aplicativo. E, por fim, pessoas. E aí o Marcos já falou bastante sobre isso também. Ter um time que tenha capacidades para compreender o ciclo de vida desse produto e, fundamentalmente, ter um entendimento de gestão de canal e de produto digital. Pode emprestar time da web, sim. Pode emprestar time de CRM, sim. Não brota um profissional de App Engagement, né, porque você quer que ele brote, mas ele pode vir de áreas correlatas que tem um entendimento de cuidado da relação com o teu cliente. Então, tendo uma boa estratégia faseada ou pensada e fatiada nesses 3 P's, vai te garantir que você entenda o seu produto, o seu aplicativo como um produto, como um canal digital, como um canal de relacionamento ou vendas ou qualquer coisa que seja, e com isso você passa a ter uma prática estruturada de gestão disso. Como você já faz a gestão do seu site, como você faz a gestão da tua loja física, quer dizer, você não deixa a fachada torta, você não deixa a porta meio aberta, você não deixa uma luz piscando, você não deixa um lixo do lado ali do totem, do que for, você cuida da tua loja. É a mesma lógica, é cuidar do teu produto nessas 3 camadas. Perfeito. Marcos, suas recomendações? Muito bem. A Ju citou já algumas vezes a indústria de jogos como exemplo, e eu acho que quando a gente fala de engajamento e retenção, talvez, acho que todos deveriam entender um pouco o que games faz. Acho que essa é a indústria que provavelmente eles ditam as novas técnicas, as novas formas de usar a tecnologia para aumentar engajamento e retenção. Primeiro porque é uma categoria super, super competitiva, né? Então, eles dependem muito, e é o que o Léo falou. Imagina, então, nessa categoria que você abandonar a sua empresa, abandonar o seu jogo, é muito mais rápido, né? Um processo, ou seja, você tem uma lealdade muito menor, né? Mas, obviamente, todos esses exemplos você pode extrapolar para qualquer outra indústria. Então, de uma maneira geral, eu acho que para você ter uma estratégia boa de retenção e engajamento, você tem que se apoiar em 3 pilares. Um é, de fato, o que a gente chama de user experience, né? Ou seja, então, o seu app, se ele funciona bem, se o fluxo de navegação é bom, se você encontra as informações que você precisa de maneira fácil e ela acontece de forma até, às vezes, intuitiva ou bem user-friendly, isso, com certeza, é um ponto positivo de você criar um vínculo de simpatia com o usuário. Ou seja, pela própria experiência de navegação, né?
A segunda é conteúdo, né? Então, você imagina jogos hoje que são free to play, o maior esforço, provavelmente, desses jogos vem da produção de conteúdo, porque você não pode simplesmente criar um jogo e largar ele lá, porque os usuários, eles precisam ter mais conteúdo justamente para poder ficar mais tempo retido e, obviamente, sei lá, gastar mais, né? Então, conteúdo. Isso, se a gente tentar fazer uma analogia com um aplicativo de e-commerce, provavelmente a quantidade de produtos que você tem, a quantidade de lançamentos que você traz sempre para a sua loja, né, todo dia, toda semana. E o terceiro ponto, eu acho que, de fato, é a comunicação, no sentido de como que você, de fato, consegue comunicar o seu usuário, o seu consumidor, que você tem um conteúdo novo, né, sempre. Obviamente, não adianta você mandar 3, 4 pushes do mesmo assunto todo dia, acho que não é essa a questão. Mas, como a gente já comentou, você está inserido num ambiente que você tem muita competição, ou seja, tudo tirando a atenção do usuário. Você fazer com que ele sempre lembre de você sozinho é muito difícil, dependendo da categoria que você está trabalhando. Então, para isso, você precisa ter uma comunicação muito, muito assertiva. E, nesse ponto, eu puxo carona no que o Léo comentou, que você tem que entender, de fato, o que aquele usuário está querendo naquele momento e passar justamente essa comunicação para ele, né? De repente, ele não quer ele não quer um desconto, ele simplesmente quer saber quando aquele produto voltou para o estoque, né? Coisas assim. E o que a Ju também comentou, quando ela comentou de cohorts, né? Eu acho que, na verdade, hoje em mobile, acho que quem está ditando as estratégias de sucesso, elas estão trabalhando até, não é nem nível de cohorts, mas é uma coisa mais próxima de personalização. Ou seja, para cada indivíduo, dependendo do perfil de cada usuário, de cada consumidor, a empresa consegue criar uma mensagem específica para ele, com o nome, chamando ele pelo nome. Olha, você fez isso, você não conseguiu, agora está aqui, agora você vai conseguir fazer, né? Então, e hoje eu acho que o mobile, a grande beleza do ambiente mobile hoje, principalmente em aplicativos, e como até alguém já citou, é a quantidade de dados que você tem. Acho que o Ricardo comentou, a quantidade de dados que você tem. Então, hoje, eu acredito que a maioria das empresas assim, usa muito pouco da quantidade de dados que ela consegue gerar tendo um aplicativo no ar, tá? Então, eu acho que são esses 3 pontos. UX, né? User Experience, ou seja, toda a parte de navegação, que tem a ver tudo, então, com produto. O conteúdo, né? A quantidade de coisas que você tem para oferecer e a frequência disso, né? E a comunicação, né? No sentido mais de você tentar cada vez mais avisar o seu cliente, o seu usuário, exatamente sobre aquilo que ele estava procurando, que ele está desejando. Perfeito. Ricardo, para terminar essa rodada aqui, aí do lado de vocês, o que você recomenda para retenção e para engajamento? Visto que os meus colegas já falaram dicas super importantes, super relevantes, senti que o que falta eu complementar seria algo muito relacionado à mensagem. Acho que o Marcos tocou um pouco nisso, mas realmente quando você faz essas análises, você consegue falar com o usuário também no momento certo, a efetividade de uma campanha de reengajamento costuma ser maior. A gente tem vários casos de clientes nossos que, através de dados, conseguem perceber o que a gente chama de pré-churn, quer dizer que o cara ainda não saiu, mas ele já esvaziou a conta bancária, vamos dizer, dele no banco, numa fintech. Pô, tem alguma coisa aí. São alertas que, através de dados, as empresas conseguem ter, tanto para evitar um churn, e não precisamos só falar de churn, em outros momentos, quando você percebe que a pessoa já faz alguns dias ou horas, depende da empresa, que ela não acessa o site, trazer algum incentivo, o app, trazer algum incentivo para ela voltar ao app, esse tipo de coisa, tende a ajudar, sim, no reengajamento. E, pessoalmente, aí falando de experiência própria, eu já fui, obviamente, acho que todos nós aqui, impactados por esses tipos de mensagem de remarketing. Tem, às vezes, de reengajamento, tem, às vezes, que funciona muito bem, porque vem no momento certo e até a maneira como a mensagem está escrita funciona, e tem aquelas vezes que está te atrapalhando, e aí até pode ser negativo e você bloquear os push notifications daquele app, que é um app que você gosta, mas por conta só da frequência muito alta. Então,
E concordo também com um pouco com o que a Juliana falou, que não é um tipo de resposta comum. Acho que talvez o que eu estou falando é algo mais comum, é mais chovendo molhado, mas você fazer um benchmark, você analisar os concorrentes, e concorrentes não, às vezes não concorrentes diretos, mas concorrentes do tempo do seu usuário, normalmente traz bons resultados também. Legal. Nossa, já estão chegando várias perguntas aqui da plateia. Eu tenho mais duas aqui no nosso roteiro e não precisam necessariamente ser respondidas por todos vocês, tá? Quem se sentir mais confortável, desmuta o microfone e eu dou a palavra, tá? A primeira é a seguinte, e quem quiser complementar também, fica à vontade. Também não precisa ser só um a responder, quem quiser complementar. A primeira é a seguinte, a gente tem visto aí esse ano duas campanhas com bastante impacto aí no mercado de publicidade digital, né? Um é esse movimento mundial de marcas boicotando a publicidade no Facebook, por entenderem que ele não está combatendo de forma dura o suficiente discursos de ódio, tá? E, paralelamente, essa campanha que surgiu nos Estados Unidos e foi importada aqui para o Brasil, do Sleeping Giants, né? Apelando para os anunciantes restringirem publicidade em sites que espalham fake news e que hoje são remunerados através de mídia programática. Eu queria saber se esses dois movimentos, de alguma forma, já estão afetando, enfim, de alguma maneira, as campanhas de user acquisition de apps móveis, considerando que muitas delas são feitas principalmente através do Facebook, por exemplo. Ou não, isso não tem nada a ver, não tem, o impacto é zero. Quem gostaria quem se arrisca a comentar esse assunto? Eu posso falar rapidinho aqui, só para... sim, esse movimento tem surtido algum efeito. Assim, do lado da Samsung, a gente, de certa forma, até parou um pouco a campanha do nosso investimento como Samsung em Facebook, até entender o que a polícia dele tem falado muito próximo deles, estamos discutindo, não é nada radical, é só uma discussão com eles, mas tem impactado até nós como investidores. E, em termos de mídia, uma coisa que eu acho que que é uma tendência, espero que isso aconteça, tal, é diminuir um pouco essa predominância tão grande dos grandes players, seja o Google, Facebook, Instagram, tal. Os investimentos estão muito concentrados hoje nesses grandes players. Existem outras formas, existem outros canais que podem ser tão efetivos, tão seguros ou até mais garantidos que esses. Então, eu acho que a tendência é com uma certa... isso vai acontecer com o tempo, mas aumentar o número de canais, aumentar o número de players nesse mercado é saudável para todo mundo. Acho que é saudável para você ter um pouco mais de competição e um pouco menos de preponderância de um ou outro player, né? Então, a gente acredita bastante nisso, até por isso que a gente está montando a nossa área de mídia para poder trabalhar com isso. Aqui, esse é um canal alternativo também. Alguém quer comentar? Alguém mais? Léo. Falar rapidamente, acho que é importante o movimento das marcas, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista de impacto, ele é nulo, né, Fernando? A verdade é que os top 100 maiores anunciantes globais do Facebook representam só 6% das receitas do Facebook. E no último trimestre, reportaram há 2 semanas o fechamento, eles cresceram 11%, vou repetir, 2 dígitos, 11% em receitas, globalmente também falando, mais de quase 17 bi de dólares foi a receita do Facebook no último trimestre. Então, assim, acho importante do ponto de vista de ativismo das marcas, verdadeiramente deixar claro que estão incomodadas com a forma, talvez, leniente que tem o Facebook no tratamento da propagação de desinformação, e acho super importante, até porque os processos político-eleitorais têm sido muito afetados, não é? Seja nos Estados Unidos, seja aqui, seja no mundo inteiro, seja no Facebook, seja no WhatsApp, no nosso caso, que é um pouco mais local. Mas gosto muito também do Sleeping Giants, porque eles, na verdade, geram um desconforto um pouco maior, né? Porque, assim, olha, você está nesse site apoiando e suportando esse discurso de ódio, esse discurso, essa desinformação. E aí o impacto é maior, sem dúvida nenhuma. No entanto, para as campanhas, inevitavelmente o que a gente percebe é que não. Continua existindo aí um 80-20 de concentração no duopólio, Google e Facebook. Eles estão aí 12, 13 bi dos 16 bilhões do que é o mercado de mídia digital no mercado brasileiro. E concordo com o Eduardo, quer dizer, no final do dia, o mercado de a mobile advertising, ele tem um ecossistema um tanto mais plural, não é? E que deveria ser melhor explorado. São vários agentes nessa cadeia, além do duopólio estabelecido que tem
75%, 80% do dinheiro. A gente tem outros agentes de mídia. Temos as operadoras muito bem estabelecidas, temos os fabricantes também cada vez melhor estabelecidos. A gente tem os outros media vendors, né, estabelecidos também, vindos da web ou não. A gente tem os que eu chamo de mobile experts, aqueles que nasceram no mundo mobile, Hand, Slogan, e por aí vai. Então, tem um senão, né, de players que tem um entendimento muito grande desse mercado. E quando você passa a ter 80-20 da audiência da web brasileira sendo mobile primeiro ou mobile, começar a compreender o que esses outros agentes de mídia têm de conhecimento, né? A operadora é a própria web no final do dia e é mobile. Eles são o mobile e advertising agora. Os fabricantes têm também conhecimentos e dados absolutamente únicos e ricos de comportamentos. Os mobile experts criaram suas operações falando sobre isso. Então, dá para essa turma um naco maior do seu budget, do seu pensamento de mídia muito importante. E aí é um wake-up call nas agências e nos anunciantes também. Bom, Presidir, uma das maiores agências digitais do Brasil, a Isobar. E é difícil você mudar o que está estabelecido. O trem está rodando e está vindo pesado e está vindo rápido naquele eixo, né, naquele trilho. Mudar esse trem de trilho é muito difícil. Mudar de direção às vezes descarrila, às vezes cai, né, às vezes machuca a gente. Mas é absolutamente importante compreender que mudou o panorama de mídia quando você passa a ter 80%, 85%, 90% da audiência digital no mundo mobile. E essa riqueza de novos agentes deveria ser melhor pensada por agências e anunciantes, sem dúvida alguma, não só para aquisição, não só para download de aplicativos, mas para o marketing digital como um todo. Legal, legal. Gente, começou a chegar bastante pergunta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho mais cedo para as perguntas da plateia, para dar mais chance da galera perguntar, e vou guardar a pergunta de Super App sobre Super Apps aqui no Brasil para o final aqui do painel. Tá? Vamos ver aqui. A primeira pergunta veio da Carla Junqueira, da Samsung, aí, sua colega, Eduardo. Sim, essas perguntas da plateia, se não forem direcionadas para alguém especificamente, quem se sentir à vontade, levanta a mão, desmuta, que eu vou dando a palavra. Tá? A Carla pergunta o seguinte, qual foi o volume de investimento em campanhas de App Install no ano passado e qual a expectativa para esse ano, dado o cenário da pandemia? Eu não sei se quem tiver números, não sei se só de Brasil ou mundo, enfim. E se vocês acreditam que isso afetará, que a pandemia afetará os investimentos em campanhas de App Install? Alguém tem números para compartilhar? Ou pelo menos a tendência está diminuindo, está aumentando? O investimento, vai lá, Ricardo e Juliana, vai. Eu tenho só a tendência, não de cabeça, não vou lembrar números, e obviamente a gente consegue entender o que nós estamos vendo dentro da Just, não temos todos os apps utilizando a Just, mas a tendência que a gente percebeu foi uma queda enorme no início da pandemia, aí falando aqui de Brasil, e aí depois uma volta até mais acelerada, vamos dizer assim, para o mês de abril, até mais, em maio principalmente, até mais investimentos do que em outros meses. Obviamente que puxado pelas categorias que tiveram também ascensão, como e-commerce ou deliveries, e não pelas empresas, por exemplo, julho, para empresas de travel, foi super fraco, que normalmente é uma boa época. Então, tem diferenças, não é um ano comum, mas para o mundo de apps, de campanhas de app install, está sendo um ano positivo. Legal. Juliana, você queria comentar também, né? Sim. Eu não posso abrir números baseados nos nossos clientes, mas eu também consigo falar mais em relação ao ad spend do mundo, né? O que eu posso dizer é que o que tem, assim, previsto até o final de 2020 é um crescimento um pouco mais devagar em relação aos crescimentos dos anos anteriores. Tem um gráfico, agora eu não vou saber de cabeça, tá? Todos os números, obviamente, mas se você procurar ad spend estatista, você consegue saber, e eles têm uma previsão até 2020. Isso é worldwide e é totalmente de geral, tá? Não é específico para categoria e tudo mais. E lá dá para ver muito bem o gráfico, né? Um crescimento absurdo ano a ano, chega 2020, tem lá uma ressalva que é a previsão até o final do ano, o crescimento é um pouco mais devagar.
E a tendência é 2021-2022 não vai afetar tanto. Acho que esse crescimento vai ser tão rápido quanto. O dado que eu tenho é uma coisa que até para a gente aqui do Workmap foi bem diferente, né? A gente fez um estudo bem aprofundado da categoria de e-commerce e no primeiro trimestre de 2020 foi um pouco maior, eu acho que foi 70%, mas eu consigo pegar depois esse valor certinho, do que foi a Black Friday do ano passado. E para e-commerce, assim, é uma coisa absurda essa comparação. A gente, quando fez, assim, teve que refazer para ter certeza desse número. E foi um pouco essa tendência do que o Rick falou. No segundo trimestre, a gente percebeu que algumas verticais de apps, né, dentro da mesma categoria, deu uma estabilizada. Pouquíssimos caíram, como alguns bem específicos, tipo o Travel, que ele já comentou. E agora, assim, de final de maio para junho, tá voltando a curva. Na minha opinião, bem assim, pessoal mesmo, da que eu tenho experiência aqui da carga de Workmap, eu acredito que essa Black Friday vai ser tão boa quanto as do ano passado. E vai ter uma coisa muito específica que é essa questão híbrida, né? Se a gente conseguir voltar a alguma coisa ao normal, a gente vai ter um formato, um comportamento de usuário completamente diferente. Essa é a minha maior curiosidade, mas em questão de gastos e investimentos, eu acho que vai ser tanto quanto 2019. Vai ser uma Black Friday mais online, né? Eu acho que vai ser, se não totalmente, né? Essa é a pergunta de 2019. O crescimento do online está exponencial, realmente. Não tem como. Esse ano já bateu todas as expectativas que a gente pudesse imaginar, já bateu todas as expectativas. E eu concordo, esse ano eu acho que a Black Friday vai ser bem interessante. Até complementando a questão, isso de Black Friday é muito comum, assim, vem daqui do nosso lado para os nossos clientes, é muito comum a gente ajustar algumas métricas, alguns investimentos e tudo mais, até metodologias de campanhas de acordo com os outros canais dos nossos clientes de grandes marcas. Esse ano, alguns clientes estão com foco 100% já para o app. É uma coisa inédita. Então, me pergunta daqui 6 meses que eu vou ter todo o prazer de responder também. Legal. Outras perguntas aqui da plateia, vamos lá, deixa eu ver aqui a próxima, do Daniel Martinez, da MRV, construtora MRV, que inclusive vai estar aqui amanhã, o diretor de TI deles no outro painel. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, parabéns pelo painel, está muito massa. Obrigado, Daniel. E ele faz 2 perguntas. Primeiro, sobre os PWAs, os Progressive Web Apps, né? Ele pergunta se vocês acreditam que isso é uma tendência, né? E a pergunta seguinte é: algumas empresas estão optando por iniciarem com bots, chatbots ou voice bots, com a premissa do conversational first, né? Começar com o contato por uma conversa. Qual a opinião de vocês sobre essa estratégia, de começar por um bot, depois fazer um app? E também a pergunta sobre PWA, se vocês acham que é uma tendência. Quem quer responder essa? Ou essas, né? É só desmutar. Juliana, vai lá. Vamos lá. Sobre PWA, eu vou voltar numa resposta que eu disse em algum momento, não lembro qual era a pergunta, que você precisa saber da sua audiência e saber do seu produto. Esse formato, assim, ele tem algumas características técnicas e tudo mais, mas não adianta você fazer um PWA se você, por exemplo, vai usar algum meio de pagamento, alguma questão de segurança que o PWA não vai suportar. Ou se você... vou dar uns exemplos bem hipotéticos aqui. Se a questão sua audiência precisa que o aplicativo seja de um formato diferente, menor, se tem essa barreira de loja, como o Edu falou bastante, PWA é totalmente indicado. Tem a questão do desenvolvimento também, que tem bastante diferença. Então, assim, eu não acho que tem resposta certa ou errada. Tem a resposta de para que lado o seu produto, sua audiência está seguindo. A segunda pergunta eu esqueci. Sobre bot, começar com bot em vez de... Nossa, essa daí eu vou iniciar aqui a resposta, depois vocês podem complementar o que vocês acham. Mas a gente tem um produto aqui que é de rating reviews, né, para aplicativos, e tem uns 2 anos, mais ou menos, é o nosso produto mais recente. E assim, a gente fez totalmente para dar suporte, né, em campanhas, aplicativos e tudo mais. E hoje em dia, os reviews, avaliações, feedbacks de clientes nas lojas de aplicativo
se tornaram, assim, uns monstros, né? Porque, e não só em aplicativos, mas redes sociais, qualquer tipo de relacionamento ao cliente. Eu acho que é algo muito maior do que a gente imaginava. Nessa questão de atendimento e relacionamento ao cliente, eu sempre vou no sentido de bot para pensar se você quer conversar, relacionar realmente com o seu cliente, se vai entregar o seu produto do jeito que você imagina, né? Porque o bot nem sempre vai fazer o trabalho de uma pessoa, se é o melhor momento. Então, no final das contas, não respondi nem sim nem não, né? Só Agora que eu vi que você tem companhia aí de um gato. Aí. Gente, a minha gata, ela aparece em todos os vídeos, então ela aqui agora. Ela estava meio camuflada na sua blusa, que é preta também. Agora eu tô aqui, eu sempre falo super séria e ela aparece aqui de você e tira totalmente a atenção. Acho que o Léo quer comentar também essa pergunta. Vai lá, Léo. Eu posso falar rapidinho aqui. Acho que sobre bots, eu pessoalmente acredito absurdamente num surgimento de um movimento um pouco maior e mais estruturado de empresas que são WhatsApp first ou WhatsApp only, tá? E aí, sendo bem direto assim no bot, tá? Tem que habitar uma plataforma que está no seu... Bom, os estudos panoramas mobile do Fernando são, na verdade, a base para todas as minhas aulas e todas as minhas palestras e todos os meus painéis. Mas, basicamente, repetindo alguns dados, 99% dos brasileiros que têm um smartphone têm o WhatsApp instalado, 99% usam o WhatsApp todos os dias e mais 70% já usaram o WhatsApp como um canal para falar com uma marca, altíssima favorabilidade. Então, veja, é rápido, muito mais rápido que fazer um app, é muito mais barato fazer um app, não funciona para tudo, porque tem uma dinâmica de não ter uma interface gráfico-visual que resolve muito do ponto de vista de experiência de usuário, porém, ao mesmo tempo, é uma ferramenta absolutamente democrática e que te permite fazer testes muito rapidamente sobre a lógica de sim atendimento, como bem falou a Ju, mas avançando para a casinha de serviços e avançando para a casinha de transações, me parece que é onde a gente vai ter empresas se reinventando ou empresas se inventando. Assim como existem empresas que são app only, não é? O Waze é uma empresa app only, o Uber é uma empresa app only, o Rappi é fundamentalmente app only, certo? Vão ter empresas que vão ser WhatsApp only, né? Sem dúvida nenhuma. Então, sim, bots são super importantes e muito para além do mundo do atendimento, serviços e transações. Então, tem que testar, é mais um canal naquela lógica que eu falei. Lembra? Ecossistemas de propriedades, dos proprietários, o mundo de redes sociais e as plataformas conversacionais. Ele está aqui no terceiro, é super importante, especialmente no mercado brasileiro, e quando ele passa a ter uma lógica de lojas, produtos, né, catálogo, mais do que isso, meio de pagamento e moeda daqui a pouco, vira um ecossistema absolutamente completo e fechado em si de solução para você ter um bom produto, um bom serviço no mundo digital. Ponto número 1. Sobre PWA, a Ju já matou, na verdade, a tecnologia deveria ser meio, gente, não fim, tá? Então, nunca a decisão é da tecnologia pela tecnologia, porque no final do dia, a tecnologia tem limitações e vantagens. Então, PWA, vou fazer, preciso uma interação super bacana NFC, não vai rolar. Preciso uma interação super bacana de realidade aumentada, porque sim, também não vai rolar. Ao mesmo tempo, para 99,9% dos apps que eu já fiz na vida, PWA funcionaria, a verdade é essa. Então, a tecnologia é meio, pelo amor de Deus, não vou fazer o PWA porque eu vi que o fulano fez. Vou fazer esse produto, essa solução do meu negócio, e aí vou ver qual tecnologia vai ser o meio para atingir aquilo. É isso. Perfeito, Léo. Se ninguém quiser comentar, a gente pode passar para uma próxima pergunta. Teve uma aqui que era sobre PWA, acho que já foi respondida. Pergunta da Lúcia Coelho, da Áreas Affinity, era também sobre a opinião de vocês sobre PWA. A Caterine, colega aí da Juliana, tá? da Rank My App. Ela pergunta o seguinte: muitos usuários também preferem comprar por browser em vez de aplicativo por uma questão de segurança. Qual a melhor forma de fazer com que esses usuários confiem na empresa e consigam começar a usar o app, enfim, confiar nele, ou seja, comprar pelo app em vez de comprar pelo browser? Alguém quer comentar isso? A questão da confiança na compra pela web ou na compra pelo app. Engraçado, eu particularmente tenho mais confiança de comprar por aplicativo do que pela web, mas não sei se vocês percebem isso também. Alguém quer comentar? Vai lá, Ricardo. Não é exatamente essa
a pergunta que eu vou falar, mas tem a ver com confiança. A gente tem vários clientes do segmento bancário e a gente percebe através dos dados que sim, tem muito cliente que é fiel ao app, mas desinstala o app por medo de deixar o app do seu banco no celular. Então, a gente percebe que existe sim um problema de confiança por parte dos usuários. A gente vê essas empresas bancárias trabalhando nisso para mostrar que é sim seguro deixar o app. Mas realmente acho que é algo do mercado todo, acho que precisa gerar essa confiança, bem parecido como há um tempinho atrás o pessoal tinha medo de comprar num site. Então acho que tem a ver com o tempo também. Entendi. Vai lá, Marcos. Marcos quer comentar também. Não, é rapidinho. Eu acho que, na verdade, é exatamente a mesma situação de que a gente tinha anos atrás, justamente de começar a fazer compras usando cartão de crédito, né? Acho que no final das contas eu acho que todo o ambiente ele vai, na verdade, trazendo confiança para as pessoas adotarem uma tecnologia. Provavelmente eu acredito que até acho que as indicações, recomendações, opiniões pessoais de familiares, de amigos, seja, por exemplo, acho que o principal fator de que vai fazer alguém, por exemplo, adotar alguma coisa nova, né? Mas eu acho que, inclusive, acho que hoje nem se fala muito mais exatamente, por exemplo, né, na segurança, tanto quanto se falava antigamente, né? Por exemplo, se a transação online, comprar por cartão de crédito é seguro ou não, né? Eu acho que assim sempre vai ter risco, independente da tecnologia, assim, sempre vai ter risco, né? Você tem fraudes de tudo quanto em todos os meios, né, tecnológicos. Então, eu acho que assim acho que a maioria da população das empresas elas vão deixar de encarar isso como um medo, como uma barreira. Obrigado. Acho que o Léo quer comentar e depois o Eduardo. Vai lá, Léo. E a Juliana também, desculpa. Só um dadinho super importante sobre confiança e sobre o tema até bancário. O Febraban, dado, né, desse ano, o Brasil já é um país mobile first em banking também desde 2018, tá, gente? Então, assim, a gente já faz mais transações, o brasileiro faz muito mais transações, primeiro no mobile banking, depois no internet banking, depois em agências, depois em ATM, o que era o inverso de 2014. Já aconteceu essa mudança, 47% de todas as transações bancárias feitas no Brasil em 2019 já foram feitas em mobile banking, portanto, fundamentalmente em aplicativos. Então, é uma questão que todos se ajudam, não é? Então, se você usa mais o banco no mundo mobile, que é o que já faz o brasileiro, e é o seu dinheiro que está lá no limite, certo? Se você compra mais e cada vez mais a gente percebe, né, a lógica de taxas de conversão é X no mundo de desktop web, meio X ou 1/3 de X no mobile web e 2X no mundo de app. Então, as pessoas compram mais, convertem mais também no mundo de varejo. Então, já se compra mais no varejo, no mundo mobile, do que no mundo desktop. E dentro do mundo mobile, 80% no final das contas, também no mundo de apps, para quem tem app, obviamente. Então, assim, no final do dia, tudo vai se mudando e muda muito rápido. Então, que há 6 meses era verdade, bom, o Edu trouxe a história bacana da memória dos celulares, a gente não pode ficar abraçado com as certezas que a gente tinha ou com os mitos que acabam se criando no mercado. Eu acho que o bacana é que o brasileiro, primeiro, é super aberto, não é? As inovações, as digitalizações como um todo, sempre foi. E a gente tem mudança de comportamento a cada semestre, gente. Então, de novo, Panorama Mobile Time, baixa toda vez. É muito bacana porque você tem dados reais de brasileiros reais, como isso muda muito rápido mesmo. Obrigado. Acho que o Eduardo e a Juliana queriam comentar. Só queria complementar aqui essa mudança rápida e dar um pouco alguns exemplos que estão acontecendo agora, né, pessoal? Assim, com essa mudança da pandemia, todo mundo ficando em casa, todos os receios de contato, tudo, a gente viu um movimento que a gente não via há muito tempo. A gente foi o primeiro no Brasil a lançar o Samsung Pay, que é pagamento via NFC, e a gente teve uma dificuldade muito grande no começo para fazer esse meio de pagamento via contactless avançar no Brasil. O que a gente viu nos últimos 6 meses por causa da pandemia, assim, foi espetacular. Assim, foi um movimento que a gente imaginou que ia acontecer durante anos, já aconteceu em pouquíssimo espaço de tempo. Isso está acontecendo em várias áreas, ou seja, a movimentação e a mudança de ambiente, a mudança do comportamento das pessoas é muito rápido no Brasil e exponenciou com essa pandemia. Então, o que a gente achava que era verdade há um tempo atrás, achar que as pessoas não confiavam nos aplicativos, ou achar que o aplicativo era menos confiável do que um website, eu acho que isso está mudando muito já. Eu já tenho
Assim, já é uma tendência que aplicativos já são mais relevantes que o web, já são mais relevantes que o web móvel, e a tendência é ir para esse caminho, não tem volta mais. E a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente, que esse caminho já foi. As pessoas já confiam mais hoje nos aplicativos do que confiavam no passado, já fazem mais compras nos aplicativos, já usam mais aplicativos que qualquer outro meio dentro do aparelho. E eles são o grande canal, ou seja, o aplicativo é hoje o grande canal. Então é uma tendência, e monitorar sempre o comportamento é fundamental, ou seja, muda muito rápido. Concordo 100% com o Léo. Obrigado. Ju, fala aí. O comentário que eu ia fazer é bem rápido, na verdade, que o Léo falou aí da pesquisa do Mobile Time Panorama. Juro que a gente não combinou antes, gente. Mas a gente também realmente... Eu sou muito adepta de pesquisas e comportamento de usuário também, complementando o que o Eduardo está falando. Essas pesquisas respondem muitas dessas perguntas, desses questionamentos. E essa pergunta que ela fez, eu não sei se tem a ver ou não, mas a gente lançou uma pesquisa também esses tempos que veio depois, inspirados do Panorama também, a gente estava falando antes. E tem lá falando assim, quantas pessoas fazem compras, não fazem, bem de usuário mesmo. E tem um ponto que é bem interessante, que tem uma parte da pesquisa que dividiu por idade, que é por que não compra ou compra por aplicativo, qual que é a barreira. E eu não vou me lembrar agora qual que é a faixa etária, mas é jovem adulto, entre 20, 27, 28, que não acha app prático. Então, é uma geração aí que não nasceu app, né, mas já cresceu já com o aplicativo e não acha prático. As outras faixas etárias pessoas de falta de segurança, não tem cartão de crédito, que também tem uma questão de classe e tudo mais. Mas essa faixa eu achei muito interessante. E aí volta muito nessa... eu acho que volta muito nessa questão, assim, de você entender o público, né? Às vezes o público do seu aplicativo não tem absolutamente nada a ver com essa faixa etária. Então, é outro tipo de questionamento que deve ser feito. Né? Jovens, Juliana? Jovens? A pesquisa foi sobre compras e comportamento do usuário. Então, era bem específica sobre o tipo de compras para a internet. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Quero sim. Legal. Vamos lá, temos mais algumas perguntas, vou fazer mais uma aqui, depois ir para a nossa de Super App. O Hermes, da Compasso, pergunta o seguinte: vocês falam do cuidado e gestão da marca para o canal, porém não vi o cuidado de como coletar o feedback qualitativo do usuário, para ele se sentir co-criador dessa experiência de uso. Como vocês encaram isso no dia a dia dos projetos? Quem quer responder essa? Quem? Ninguém? Vai, Juliana, então. Gente, se deixar, eu falo pra caramba, tá? Tanto que precisar. Eu gosto muito de falar dessa questão de feedback de usuários, e quando a gente fala de aplicativos, é uma coisa que acaba sendo tão recente, né? Até porque vai fazer cerca de 2 anos e um pouco, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, em que as próprias lojas, a Play Store e a App Store, começaram a deixar responder as avaliações do aplicativo, né? Então, eu não sei se eu vou responder exatamente a sua pergunta, mas tem essa questão de que quem é específico de mobile, de aplicativo, está entendendo agora que você pode ver nas próprias reviews, os feedbacks dos clientes lá na página, de uma forma gratuita e fácil, o que eles estão falando do seu aplicativo. E essa questão qualitativa também, eu acho que é muito importante, que aí volta um pouco na resposta do bot também, né? A gente só responder os feedbacks do cliente, tipo, beleza, fala lá com o suporte, manda aqui o e-mail para o saque. É você chegar e falar o que a gente fala muito de análise do sentimento do feedback, né? Às vezes o cara fala assim, cara, eu estou completamente nervoso porque o app deu um ANR, um crash, alguma coisa assim. Acaba com o feedback, aquele sentimento é muito negativo. E essa sensibilidade do feedback, eu acho que o produto como um todo, tá? Eu tô falando, mas não precisa nem ser só app, precisa ter essa sensibilidade. E quando você pensa isso em dados, nossa, você consegue descobrir muitas coisas. Só para concluir, os feedbacks dos clientes, os reviews dos aplicativos, dá para você ter uma noção do sentimento que todos os usuários estão tendo, categorizar isso e falar assim, meu problema é o bug na na tela de cadastro. Todo mundo está muito feliz porque eu desprendi esse cupom, eu fiz essa feature. E nem sempre é o desenvolvedor do aplicativo que vai saber disso.
E aí volta um pouco do que o Marcos falou no início também da equipe que vai ficar preparada para isso e tudo mais. Então, sabe, minha dica como um todo é leia os reviews dos aplicativos e dos seus concorrentes também. Perfeito. Chegou uma pergunta interessante aqui do Daniel Carvalho, que é complementar com aquelas de PWA e faz um elo também com o comentário do Eduardo de aumento da memória dos aparelhos. O Daniel Carvalho do Twitter pergunta o seguinte: qual é a visão de vocês sobre os light apps, aquelas versões mais leves dos aplicativos que vários players lançaram em algum momento, como Uber, Facebook e Twitter? Algumas empresas, na sequência, optaram por apostar em PWA, mas num cenário em que o custo de dados tende a ser cada vez mais baixo e a memória dos devices cada vez maior, essa tendência ainda faz sentido? Excelente pergunta. O Daniel, bom, um abraço para o Daniel, que esse daí sabe tudo e mais um pouco, né, Fernando? Mas faz todo sentido a pergunta dele, e na verdade acho que é só importante a gente lembrar que o peso de app, o brasileiro não entende necessariamente o que é o peso do app. O que é um app pesado, gente? É um app de 50 megas, um app de 200 megas, um app de 30 megas. O que é pesado? A gente associa, na verdade, o peso à performance dele, de uma maneira geral. Então, você tem aplicativos que são, sim, para download de aplicativos leves, e eu não vou deixar meus clientes, né, obviamente, descobertos aqui, mas aplicativos com 18, 25, 30, 32 megas, que são aplicativos leves, sob qualquer aspecto, sob qualquer análise, ainda mais num celular de 32 GB, super leves. São 4 ou 5 fotos, gente, são 5 ou 6 músicas, só para colocar em comparação. Então, é leve. No entanto, são aplicativos que são lentos, e a gente tende a associar lentidão a peso. É pesado porque é lento porque é pesado no final do dia. Então, muitas das vezes, né, a percepção de light que alguns aplicativos lançaram, especialmente os bancos começaram, né, Daniel? No final do dia fazia muito sentido, porque eram aplicativos talvez um pouquinho mais pesados. Estou falando do mundo Android, tá, gente? O iOS é um pouquinho diferente, mas de 60, 65, 70 megas, que, de novo, não são aplicativos pesados, mas há 4 ou 5 anos talvez ocupassem um pedacinho um pouco mais valioso ali. Baixaram um pouco os apps e enxugaram, do ponto de vista de interface, principalmente uso e performance, para ter uma coisa um pouquinho mais leve e também mais ágil. Então, agilidade e leveza. Essa combinação vai ser sempre importante, né? Mesmo tendo mais, no final das contas, mais memória, e mesmo tendo pacote de dados mais leve. A experiência lenta é ruim. O Google aponta que a cada segundo para load de mobile web, por exemplo, você perde 10 pontos percentuais em conversão de vendas. Essa lógica se aplica também ao mundo de aplicativo, quer dizer, ser pesado ou ser leve é muito menos importante do que ser ágil e do que não ser ágil, do que ser lento e rápido. Então, aplicativos rápidos, ágeis, com alta e boa performance, são sim importantes. E aí, se é PWA ou se é o app, se você fazer o PWA também lentão, pesadão, você não resolveu o seu problema, tá? Pessoal, agora antes da gente terminar o painel, queria voltar para o nosso roteiro, uma última pergunta que eu queria muito ouvir a opinião de vocês, também de quem quiser comentar, que é a seguinte: sobre essa estratégia de construção de super apps, né? A gente tem ouvido no discurso de algumas marcas essa intenção de que seu aplicativo vire um super app. E aí, nisso, os caras estão lançando um monte de serviços dentro do aplicativo e tentando aumentar ali a recorrência. Queria saber se vocês acreditam que há espaço para surgir um super app aqui no Brasil. Primeiro, se o WhatsApp não seria o melhor, o maior candidato para exercer esse papel, né, já pelos números que a gente tem acompanhado nas nossas pesquisas, né? Ou se há lugar para mais de um super app. Pode ser o WhatsApp, pode ser, não sei, mas que tem alguns com esse discurso, Magalu, Banco Inter, enfim, Rappi. Quem quer comentar, quem se arrisca a comentar sobre isso? Léo está com o microfone desmutado, vai lá. Não, posso falar, porque, como eu falei no começo, todo mundo quer ter um super app para chamar de seu nesse momento, né? E não tem problema nisso, acho absolutamente legítimo. Acho que só tem que tomar um certo cuidado para quem interessa ter um super app, né? Por que o usuário de verdade quer ter um super app? A gente já parou para perguntar isso, no final das contas? Eu tenho minhas dúvidas. A gente transporta do mercado fundamentalmente chinês, sul-coreano também, não é? Onde a gente tem os super apps, e a gente esquece do porquê que existem os super apps no mercado chinês, no mercado sul-coreano especialmente. Bom, gente, vamos lá, né? É porque lá existe uma regulação, uma entrada do governo e do regime absolutamente diferente, atípico do que a gente vê em qualquer outro lugar do mundo, não é? Por que não tem um super app no mercado norte-americano, ou no francês, ou no alemão, não é? E tem no chinês?
Por que a Kakao, lá na Coreia do Sul, vamos falar de Coreia do Sul, tá? Independente do regime. Por que na Coreia do Sul tem a Kakao tendo Kakao Talk, Kakao Uber, Kakao Waze e Kakao Tudo? Porque o governo sul-coreano especificamente, e aí temos aqui nos nossos amigos da Samsung que podem dizer sim ou não, mas tive lá na Coreia do Sul, tive em Seul para 2 eventos, inclusive super bacanas de tecnologia, e fui entender o porquê. Fundamentalmente, você não funcionam os aplicativos externos lá, porque no final do dia você precisaria ter os dados abertos ou servidores locais, por questão de segurança. Tem a Coreia do Norte ali do lado, a 3 quadras, que não tinha atacar bomba. E você tem uma série de facilities lá na Coreia do Sul. Então, é uma coisa tão específica que aí no final do dia são aplicativos ou empresas que estão ou conectadas com o governo ou se dobram ao que o governo estabelece e vai. Então, assim, na China a mesma lógica, né, gente? Então, assim, né, até tem centro gigantesco, é verdade. Tem um governo ali dentro, tem o WeChat ali dentro e tudo mais. Então, posto isso, temas geopolíticos governamentais completamente específicos fizeram surgir o Super App. E aí a gente importa isso achando que, puta, vamos seguir lá porque a onda é ser Super App. Só para encurtar minha resposta, não acho absolutamente importante para o usuário ter um Super App. O usuário não acorda falando, quero tanto ter um Super App. Não existe esse desejo do brasileiro e de nenhum usuário em nenhum lugar do mundo. Existe uma verticalidade, isso sim. Quero resolver rápido e fácil esses vários problemas que eu tenho ao longo do meu dia a dia. Se para isso eu vou ter que entrar num app, que é um portal, eu vou ter que fazer subcliques para chegar lá, a portalização de apps, gente, já se provou absolutamente equivocada. Não funciona, né? O app é task-centric, mission-centric, como a gente quer dizer. Então, eu não acredito nessa... Achei uma balela, não acredito nisso verdadeiramente. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, Fernando, porque é sempre inteligente, se houver algum player que existente que seja candidato a se tornar um super app, sem dúvida nenhuma, é aquele que é o mais democrático, o mais popular e o mais usado. WhatsApp. Perfeito. Gente, o Eduardo quer comentar. Vai lá, Edu. Pode ter que desmutar você. Vai. Não, só para comentar, assim, realmente na Coreia, o mundo, tive lá algumas vezes também, lá é um outro mundo, não dá para comparar com o que tem aqui. Eu concordo 100% com o que o Léo falou. Eu acho que o desejo de super app é muito mais o desejo das empresas quererem se tornar super app do que o usuário querer virar assim. Quem não gostaria de ter um super app seu, assim, é o melhor dos mundos. Você tem todo mundo lá, você tem transações e todo mundo... É o sonho de consumo de qualquer empresa, né? Você tem o usuário na mão, milhões de pessoas, mas você não tá, se você não estiver resolvendo o problema do usuário, você não vai ter sucesso. No caso Coreia, caso chinês, muito difícil ser aplicado por aqui, muito difícil. Eu acredito que eu vou muito na linha do Léo. Acho que não pode ser que aconteça, sim, mas vai ser muito mais difícil isso emplacar aqui no Brasil ou em outros países ocidentais que não têm a regulamentação que uma Coreia tem, que uma China tem, do que lá. Assim, não existe. Não tem um motivador governamental ou um push regulatório para isso acontecer. Perfeito. Gente, com isso, não deu para fazer todas as perguntas do público, também tinha outras chegando aqui, mas a gente vai dar uma oportunidade para o público, se quiser, entrar aqui nessa videochamada onde a gente está. Encerrando a transmissão, a gente vai exibir um QR Code com um link para essa videochamada no Zoom, tá? Tem que ter o Zoom instalado. Então, quem quiser aqui interagir rapidamente, mais uns 10 minutinhos aqui com os nossos painelistas, se vendo, perguntando diretamente para eles, tem essa oportunidade, é só escanear o QR Code com o smartphone e entrar aqui, eles vão ficar mais um pouquinho, para simular aquela interação pós-painel ali no pé do palco, que as pessoas se aproximam para trocar cartão, trocar uma ideia rapidamente, e eu vou tentar coordenar aqui essa interação, tá? Com isso, eu agradeço muitíssimo aos nossos painelistas pela participação deles aqui. Acho que foi um debate bastante rico, bastante enriquecedor. Conto com vocês para as próximas. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado.